Imagine que os dinossauros voltaram a existir. Agora imagine que existe uma atração turística com esses dinossauros e você trabalha nesse lugar. É isso que nós vamos ver no Santuário dos Dinossauros. E eu digo que se você é apaixonado por dinossauros, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com uma criança indo no museu dos dinossauros. E ela gosta tanto dos dinossauros que ela fala que quando ela crescer, ela quer trabalhar com eles. Nós vamos então para alguns anos no futuro, onde nós conhecemos essa garota, Asuma. A Asuma ela acorda desesperada porque ela perdeu o horário. E enquanto ela está se arrumando, nós vemos no noticiário eles falando sobre os dinossauros. Que graças à modificação genética, eles conseguiram trazer os dinossauros de volta à vida. No início tudo foi maravilhoso, todo mundo gostava, a popularidade dos dinossauros era alta. Só que acontece que teve um pequeno incidente envolvendo a morte de uma pessoa. E depois disso, a popularidade dos dinossauros acabou despencando. Mas então vamos para o Parque dos Dinossauros, onde estão os funcionários daquele lugar perguntando se realmente vale a pena contratar essa nova funcionária, porque eles não estão tendo verba suficiente nem para manter aquilo ali aberto. E mesmo o gerente concordando, falando que de fato eles não estão com uma verba tão boa, sempre é bom ter uma ajuda extra. Nós então vamos pro Kaido, ele é um dos funcionários que trabalha ali e ele tá fazendo uma espécie de apresentação com um dos dinossauros daquele parque, o Gigatonossauro. Ele mostra para aquelas crianças como ele é, algumas curiosidades do dinossauro. Ele até joga um cervo morto pro dinossauro comer, só que quando o dinossauro começa a se aproximar daquele cervo morto, uma das crianças começa a ficar com muito medo e começa a chorar. Os funcionários não sabem muito bem como reagir a isso e é quando a Asuma aparece ali. Ela começa a conversar e ela acaba tranquilizando aquela criança, falando que até mesmo os pássaros são descendentes de dinossauros. Depois de toda essa situação ter sido resolvida, ela vai se apresenta, ela pede desculpa pelo atraso dela, e é quando o Kaido fala para ela pegar o uniforme porque eles vão começar a trabalhar. Eles então começam a limpar a área daquele gigatonossauro, e é tudo muito difícil porque as fezes, toda a sujeira que o dinossauro faz é extremamente pesada, então eles se cansam bastante limpando toda a jaula daquele bicho. Depois do trabalho ter concluído, tanto a Asuma como o Kaido eles estão conversando sobre os dinossauros e a Asuma até percebe que aquele dinossauro tem uma espécie de afinidade com o Kaido, porque mesmo eles estando do lado de fora distante, ela sempre fica próxima do Kaido, como se gostasse da presença dele ali. O Kaido fala que talvez seja isso, porque ele fala que ele é responsável por aquele dinossauro desde que ela era uma filhote, então provavelmente sim, ela sabe pelo cheiro que é ele e se sente mais, digamos assim, confortável perto dele. E é quando a Asuma fala que ela sempre desejou isso, sempre desejou trabalhar com esses dinossauros. E mesmo tendo acontecido esse tal incidente que muitas pessoas estavam falando, até mesmo no noticiário, ela fala que ainda assim ela gosta desses dinossauros. O Kaido ele até fala que isso é um sonho de fato, interessante, bonito da parte dela. Só que mesmo assim, ela não sabe nada sobre esses dinossauros. Um tempo depois, a Asuma ela tá num restaurante ali conversando com uma senhora. Quando a senhora que cuida daquele restaurante dá uma comida de graça para ela. Ela agradece ali pelo trabalho da Asuma e fala que lá não tem tantos clientes assim, então já que a Asuma foi lá, ela quer agradar ela. Um tempo depois, a Asuma e o Kaido eles vão cuidar de outro dinossauro que é um Troodon. O problema é que quando eles entram na jaula onde o Troodon tá dentro, eles percebem que aquele lugar tá um forno e que o ar-condicionado que manteria aquele bicho refrescado tá quebrado. O Kaido fica desesperado e liga para uma das funcionárias, a Karen, levar mais refrigeradores para aquele lugar, porque o bichinho lá ele tá sofrendo muito naquele calor. Como aquele animal, embora ele seja pequeno, ele ainda é um pouco agressivo, o Kaido ele coloca uma espécie de proteção ali, ele até fala pra Asuma colocar também. O problema é que o macho que tá chocando ali aqueles ovos, ele acaba engasgando com alguma coisa. O Kaido fala que eles não vão ter tempo de usar anestesia nele, então eles vão ter que tirar aquilo ali à força. Ele então fala pra Asuma segurar aquele dinossauro, enquanto com uma pinça ele vai tentar tirar o que está preso na garganta dele. O problema é que aquele dinossauro ele é muito forte e inquieto, então a Asuma não consegue segurar ele por muito tempo. Ele acaba se soltando e atacando o Kaido. Só que mesmo assim, ele conseguiu tirar o que estava engasgando aquele dinossauro.
Por conta dela não ter conseguido manter o dinossauro preso ali, isso faz com que o Kaido fique extremamente irritado. E quando a Karin chega para ajudar, ele fala para a Soma ir embora, porque ali o que ela tinha que fazer ela não conseguiu. A Soma então ela fica completamente frustrada, porque ela sempre desejou trabalhar com esses dinossauros e agora ela vê que talvez ela não tenha a competência nem a vocação para fazer isso. Então ela acaba saindo correndo de lá. Enquanto o Kaido e a Karin estão tentando resolver o problema do ar-condicionado porque ele está sobrecarregando muito rápido, a Soma aparece, só que ela volta com um pedaço gigantesco de gelo. Ela fala que conseguiu aquele gelo graças àquela mulher daquele restaurante do início da história. Eles conseguem resolver o problema do ar-condicionado e é quando a Soma repara que entre os ovos tem alguns com a letra F. O Kaido então explica que aqueles são os ovos falsos, digamos assim. Como esses animais são seres muito assim violentos, muito agressivos, eles têm que controlar de certa maneira a natalidade deles. Então às vezes eles pegam aqueles ovos e descartam. Mas também existe a possibilidade daqueles ovos nem mesmo nascerem normais. Mas mesmo com essa realidade um pouco triste, até mesmo aterradora, aqueles ovos nascem e saem mais 3 dinossaurinhos daqueles. Um tempo depois, a Soma e a Karin elas vão cuidar de um Triceratops e o nome dele é Masaru. Ela começa a cuidar dele, né, limpar as fezes dele, colocar comida, colocar as coisas para ele ficar bem hidratado. E é quando a Soma repara que esse Triceratops ele não tem um dos chifres. A Karin então explica que ela tem todo um histórico com aquele Triceratops, ela tem uma espécie de conexão assim com ele. Porque ela fala que ele era de outro parque onde ela trabalhava antes. Ele era meio que um dinossauro estrela lá, todo mundo ia só pra ver ele. Até o dia que ele acabou quebrando o chifre. O problema é que ele quebrando o chifre deu um ar de artificialidade, digamos assim, no dinossauro. Então todo mundo achou que aquele dinossauro não era real porque ele tinha esse chifre quebrado. E por conta disso, eles acabaram meio que perdendo todo o público que ia lá pra ver aquele dinossauro. Então, eles acabaram tendo que vender ele. E venderam esse dinossauro, esse Triceratops, exatamente para esse parque que eles trabalham agora. A Karin até revela que quem deu a indicação desse parque foi ela mesma. E que depois que o animal foi transferido para esse parque, ela acabou pedindo demissão e vindo trabalhar nesse parque também. Um tempo depois, a Karin ela tá cuidando das coisas ali. Quando ela descobre que por conta da baixa popularidade também daquele Triceratops e por não estar tendo tanto fluxo de clientes ali naquele parque, eles vão acabar vendendo aquele Triceratops para outro parque. A Karin, obviamente, ela é totalmente contra isso, só que no fim do dia ela não sabe mais o que fazer, porque de fato eles não têm condições de manter um dinossauro daquele se não tem público, não tem quem banque as despesas daquele lugar. Então ela não sabe mais o que fazer. A Karin ela tá totalmente arrasada, porque vão ter que vender esse dinossauro, ela não queria isso, ela gosta muito dele. E é quando a Suma fala que ela teve uma ideia. Ela então decide ir até o depósito onde ainda está o chifre guardado desse Triceratops e fazer uma espécie de exposição na frente da jaula dele, falando algumas curiosidades dele e até desafiando as pessoas a tentarem levantar o chifre dele, que é extremamente pesado. De início parecia uma ideia super interessante, super criativa, só que nos primeiros dias as pessoas basicamente olhavam ali e não davam a menor importância. Até que um dia, quando elas estavam quase desistindo, uma mulher acabou passando ali e achou curioso aquilo ali. Ela então começou a brincar com o dinossauro, tirar fotos e até brincar com o namorado dela para ele tentar levantar o chifre de fato. E quando as pessoas viram isso, elas começaram a se interessar, começaram a ficar mais curiosas a respeito daquela exposição que elas fizeram. E com o tempo, mais pessoas foram chegando até lá, porque é revelado que a primeira garota que parou ali é na verdade uma influencer. Um tempo depois, a Suma e o Kaido eles estão cuidando de um Dilophosauro que está ali. Eles cuidam dele ali, limpam as coisas dele. E é quando o Kaido fala que esse dinossauro, por ele ser uma espécie rara ali, uma espécie de dinossauro estrela, ele tem que passar por consultas médicas regularmente, porque se ele ficar doente, seria uma tragédia. Então eles chamaram um veterinário que é especializado nisso e ele tá indo para lá. E é quando esse veterinário chega. O nome dele é Shiranui. O Shiranui ele vai até ali, observa o dinossauro, pede alguns dados, pergunta se ele está se alimentando, se ele está comendo bem. E é quando o Kaido fala que ele está se alimentando bem, tudo normalzinho. Só que ele não está querendo se hidratar, ele bebe água, só que quando eles tentam hidratar ele, dar banho nele, essas coisas, o animal se recusa.
É quando, observando os dados que eles passaram, ele acredita que ele está com uma dor absurda na perna. Isso porque pelo mapa que eles fazem de movimentação do dinossauro, ele ficava só em áreas altas, só que recentemente ele tem evitado lugares altos. Então ele acredita que talvez ele esteja com uma dor absurda na perna. Eles falam que isso não é possível, porque sempre que eles fizeram uma brincadeira com ele, aquele dinossauro brincava numa boa. E é quando o Shiranui fala que ele é igual uma criança, mesmo estando com dor, quando você começa a brincar com ele, ele não vai perder a oportunidade de brincar. Então mesmo com dor, ele brincava com eles. E ele suspeita que ele esteja com uma espécie de gota nas pernas. Ele então acaba sedando aquele dinossauro e acaba levando ele para a clínica, onde ele de fato faz essa operação. E o que o dinossauro tinha era uma espécie de artrite nas pernas causada pela gota. A cirurgia é um sucesso, né? O animal vai ficar bem, eles falam para eles cuidarem dele normalmente e tal, e até deixar um pouco de peixes que tem ali naquele lago onde ele bebe água, porque seria uma maneira dele acabar se hidratando, ele teria que enfiar a cabeça lá para pegar alguns peixes. A Suma, ela fica extremamente admirada com o talento e a habilidade daquele veterinário, né? Porque só com o olhar e poucos minutos ele já deduziu o que estava acontecendo de errado com ele. Só que é quando o Shiranui ele fala que admiração, se esforçar para fazer as coisas certas, não é o suficiente ainda. Ele fala que se ela de fato quer trabalhar naquelas coisas, ela tem que fazer o melhor, porque não adianta ela ir falar, eu vou me esforçar e não fazer nada para mudar isso. Ele é um pouco até duro demais com ela, o próprio Kaido fala para ele maneirar, porque ela ainda é nova ali. E é quando o Shiranui ele começa a soltar algumas verdades para ela. Ele fala que tudo isso só está acontecendo por causa dessa modificação genética, que inclusive o pai dela foi responsável por isso. E mesmo que o pai dela tenha desenvolvido isso, ela não é nem um pouco qualificada para esse trabalho. O Kaido ele tenta defender a Soma falando que, a responsabilidade daquele dinossauro é dele, ela só estava auxiliando ele. E é quando o Shiranui fala que não adianta o Kaido tentar minimizar as coisas que aconteceram protegendo a filha, porque o principal responsável pelo acidente que aconteceu anos atrás foi culpa dele. E quem estava envolvido nesse acidente era o pai da Soma. E ele fala pro Kaido que não importa o quanto ele tente proteger e ajudar aquela garota, não vai mudar o que ele fez. E é dessa maneira que acabou o volume 1 de Santuário dos Dinossauros. Santuário dos Dinossauros é um mangá muito divertido de ler. Ele é aquele típico mangá que você se diverte lendo, você vê o jeito que eles falam dos animais, se você gostar de animais, por exemplo, você acaba aprendendo muito sobre eles, porque no final de cada capítulo tem uma descrição, uma espécie de descrição sobre os dinossauros, então você acaba gostando bastante deles, falando de algumas curiosidades, métodos de cuidado, algumas especificidades dos dinossauros, então é algo que é muito divertido, principalmente se você gosta de dinossauros. E uma coisa que é legal é que uma coisa que esse mangá faz, e eu não vi nenhum dos filmes de Jurassic Park, Jurassic World fazendo, é eles pegarem os animais e tratarem como se eles fossem de fato animais, sabe? Eles não pegam os dinossauros e beleza, você sabe que tem uns que são carnívoros, são perigosos, são hostis. Só que eles dão um jeito de meio que humanizar, digamos assim, os dinossauros. O Gigantossauro do início da história, por exemplo, embora você saiba que ele é uma criatura carnívora, ele é extremamente letal, extremamente brutal, extremamente hostil, você consegue ver uma espécie de, digamos assim, humanidade e delicadeza nesse dinossauro, porque a própria Soma fala isso. Muitas pessoas veem ele só como um animal raivoso e destrutivo que pode fazer muita merda. Só que vendo ele ali, tranquilo, no ambiente dele, sem ninguém provocar ele, você vê o quão frágil é esse dinossauro. E até mesmo a afeição que ele tem de certa forma pelo Kaido, porque a Soma até fala, pô mano, eu tô desse lado, mas ela prefere ficar deitada do seu lado, é como se você estivesse do lado dela, assim, à distância. É igual, por exemplo, quando você tá sentado num canto e vem o seu cachorro e deita do seu lado. Então é algo que você consegue meio que se afeiçoar a esses dinossauros, é algo muito interessante o que esse mangá faz com isso. Porque querendo ou não, você acaba puxando para sua realidade. Por exemplo, você pega esse parque de dinossauros e você poderia colocar ele facilmente, trocar os dinossauros e colocar um zoológico com animais que existem no nosso mundo mesmo, sabe? Então não tem como você não se afeiçoar com esses dinossauros.
E no mesmo tempo que o mangá trabalha esse tipo de coisa, que acaba deixando você com aquele quentinho no coração, sabe? A história do Triceratops, por exemplo, é uma das mais tocantes assim do mangá. Porque você vê, a mulher ela não é só um Triceratops, ela até fala, mano, ele não é uma mercadoria, ele é um ser vivo. Não tem como você pegar aí, por exemplo, beleza, não tá dando lucro aqui, vende ele para outro lugar. Outro lugar não tá dando lucro também, vende. Ele não é uma mercadoria, ele é um ser vivo. Então é muito bonito isso daí, que o mangá acaba trabalhando essa humanidade, essa parte mais delicada dos dinossauros, que muitos dos filmes e adaptações não sabem trabalhar muito bem. Eles sempre voltam eles como seres grotescos, hostis, extremamente violentos e brutais. Mesmo os filmes, livros, adaptações no geral aqui, eu tô falando, né? Eles querem pegar e mostrar que beleza, tem os que são dóceis, os que são hostis, acaba meio que tudo entrando no meio balaio, tipo, falando, dinossauros são perigosos e ponto. Esse mangá ele tenta levar para outro aspecto. Tem dinossauros que são brutais, são violentos? Sim, mas até esses seres mais violentos, eles têm um grau de, digamos assim, doçura, até delicadeza, sabe? Então é muito interessante isso no mangá. O mangá também veio com marca-página personalizado do mangá, ele veio com alguns cartõezinhos. E esse cartãozinho aqui, que é do autor ou autora do mangá, agradecendo o Brasil pela publicação desse mangá aqui. Então é algo que foi uma edição muito bonita, saca? Eu gosto bastante dessas edições que trazem esse tipo de coisa, porque, sei lá, mano, eu acho que mostra um carinho a mais pela obra. Não que tudo precisasse ser dessa maneira, só que eu acho que dá um charme a mais pra edição, sabe? Então eu gostei bastante dessa edição e da história no geral, que eu particularmente não conhecia. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. O que vocês acharam de Santuário dos Dinossauros? Vocês gostaram? Vocês querem que eu continue trazendo a história desse mangá? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.